Olá, esse é o primeiro episódio do História dos Livros, o podcast. Sejam bem-vindos, e esse é um projeto feito por mim, Davi Bezerra Moraes, aluno se licenciando em História que sonha em ser professor e levar uma educação diferente. Uma das grandes pautas que se debate hoje em dia é a pauta do vegetarianismo, das preocupações do impacto da nossa alimentação na natureza. E muitas das vezes, quando se fala sobre isso, a gente escuta que necessitamos diminuir o consumo de carne e muitas vezes a gente escuta que é besteira. E quando eu falo carne, é qualquer tipo de carne. É carne de peixe, de frango, de bovina, de porco, todos os tipos. Mas não é sobre isso exatamente que eu vim falar hoje. Eu vim falar da história da alimentação humana e também da parte de uma visão mais crítica e voltada para o social. E tudo isso começa na pré-história. Lá atrás, antes do Homo sapiens, muito antes. Um dos primeiros antepassados nossos, ele era vegetariano, muito semelhante, quase se tornando um ruminante. E por quê? Porque era como nós conseguimos nos adaptar ao meio ambiente da época e como a gente conseguiu sobreviver. Principalmente porque nós éramos da parte de baixo da cadeia alimentar. E cada vez mais a gente foi subindo ao decorrer da história. E a gente percebe isso na mudança de alimentação do ser humano. Porque cada vez que ele evoluía, ele mudava. Aí a gente começou sendo herbívoros quase, na maioria. Depois fomos para ossos, restos, até que chegássemos no topo da cadeia. Por que isso? Porque o ser humano pré-histórico, se você comparar a fisionomia humana e a fisionomia de um leão, de um tigre, de uma hiena, o ser humano perde na força. Por isso que ele só comia os restos. E tudo isso do ser humano foi se adaptando. Inclusive, um dos motivos para nós termos conseguido desenvolver um cérebro maior foi porque descobrimos o fogo e com isso começamos a cozinhar os alimentos. Porque esse alimento, quando era cozinhado, ele necessitava menos tempo do nosso intestino, do nosso sistema digestivo, e sobrava mais energia para nosso cérebro, que foi assim se desenvolvendo. E por isso que cada vez mais, com todas essas pequenas mudanças que ocorreram, influenciaram muito em quem somos hoje. E podemos ver, e hoje em dia, a gente não pode deixar de ver a alimentação como uma questão social. Porque para as pessoas com a condição de vida melhor, é muito mais fácil ter uma alimentação saudável. Enquanto para as pessoas que não têm uma condição de vida tão boa, têm uma condição de vida pior, a dificuldade é bem maior para se alimentar de forma saudável. Por mais que existam ainda assim muitos produtos orgânicos que estão tentando ser mais acessíveis, muitas vezes o industrializado, o pronto já é mais barato, é mais acessível. E se você parar para imaginar uma pessoa que recebe um salário mínimo e tem que sustentar uma casa inteira com, sei lá, 3, 4 pessoas, sobra um dinheirinho para alimentar, tem um dinheirinho para alimentação. Aí, poxa, vai comprar um negocinho de R$ 20 que é orgânico, é vegetariano, faz bem pro... Só que só alimenta ele. Enquanto ele pode comprar, não sei, alguns quilos de carne. Não estou falando dos cortes mais caros. Estou falando de cortes mais baratos, que não são cortes nobres. E o preço é realmente só um exemplo. E esse dinheiro que ele usa, se ele pagar mais caro em algum tipo de alimento, vai influenciar se ele vai conseguir pagar a conta de aluguel ou não. Por isso que é muito fácil para pessoas com um padrão de vida maior dizer: você deve se alimentar de tal jeito.
não coma carne, não coma tudo. Acredito sim que seja uma questão muito importante. Nós sim precisamos mudar a nossa forma de alimentar porque está destruindo o planeta Terra. E eu acredito, eu tenho uma crença que a humanidade está cada vez mais tendendo para o vegetarianismo. Não sei se eu posso afirmar o veganismo, mas eu acredito sim que está tendendo cada vez mais para o vegetarianismo. Não acredito que enquanto eu estiver vivo, eu vou ver uma sociedade vegetariana. Porém, eu acredito que cada vez mais a gente vai tendendo, porque existem essas pessoas que estão lutando para isso. Existe, e toda luta social, em algum momento, ela vai ser, entre aspas, desprezada, mas no futuro vai fazer efeito. Ou vocês acham que o movimento negro era sempre escutado desde o início? Não, ele era desprezado. E com o tempo foi evoluindo e lutando e tudo. O movimento LGBT, não pesquisei, não tenho propriedade para falar, mas acredito eu que sim, não era respeitado no início, não tinha força, mas as pessoas continuaram lutando e continuaram trabalhando nessa pauta para que hoje em dia tenhamos uma aceitação muito maior do que antigamente. Ainda existem vários casos de racismo escancarado, casos de homofobia, casos de machismo, de tudo que ainda existem, porém diminuíram comparados ao antigamente. Não estou dizendo que já estamos numa sociedade ideal, mas que nós chegamos a um ponto que talvez as coisas estejam começando a melhorar. E, enfim, todo o ponto disso é que talvez o vegetarianismo, a luta vegetariana ou vegana, hoje em dia possa ser essas pessoas que estão lutando, talvez sejam as pessoas que estão aí. Eu estou lutando, acreditando que vou mudar. Na prática, não vai ter nenhuma mudança a curto prazo, ou alguma muito pouca, mas que essas pessoas não podem deixar de lutar por aquilo que elas acreditam. Senão, quem é que vai lutar por elas? Como é que essa mudança vai surgir se essas pessoas não lutarem? Por isso que, por mais que eu não seja vegetariano, eu acredito que é uma luta importante. Acredito que cada um deva fazer sua parte e depois que eu tive essa reflexão, eu parei a pensar, eu vou tentar diminuir muito mais o consumo de carne vermelha primeiro, vou por etapas, porque não é tão fácil assim só cortar tudo. E porque é sim importante. E mesmo achando que a luta de hoje não vá mudar toda uma história agora, eu acredito que no futuro todas as pessoas que lutaram vão ter a sua importância para o resultado. Para a parte de hoje, eu acredito que seja a base. E a base é muito importante. Para você chegar ao topo, tem que ter uma base. Se você tirar a base da pirâmide, ela desaba. Ou seja, precisamos de uma base forte. Precisamos não, porque eu não me incluo nesse movimento ainda. Precisa de uma base forte para que possamos no futuro viver numa sociedade mais harmônica com a natureza. E isso não só na questão de alimento. Temos que mudar a mentalidade em diversas coisas. E que muita gente ainda não percebe isso. Bom, em resumo, o que eu quero dizer nesse rápido podcast, porque eu vou fazendo testes em relação à duração com vocês, porque eu não sei quanto tempo vocês vão aguentar escutar minha voz. É muito importante sim, mas a gente tem que levar em conta o social. Porque um pai de família, uma mãe de família, numa situação ruim financeiramente, vão infelizmente preferir comprarem alguma coisa que pro meio ambiente não seja prejudicial, mas que mantenham eles vivos. Comer um fast food ou qualquer coisa que enche a barriga de uma pessoa que talvez esteja passando fome. Porque esses produtos são
são tão produzidos que eles acabam sendo mais baratos. E, enfim, esse foi o podcast. Acho que deve estar mais ou menos na média de 10, 12 minutos. E espero que vocês tenham gostado. Sigam minha página no Instagram, que é História Além dos Livros. E deixei aí, vou botar esse podcast no meu canal no YouTube, que é História Além dos Livros também. Então, além dos livros também. Então se inscrevam, compartilhem com a família e me deem um feedback do que vocês acharam, indiquem temas, se vocês gostaram do formato. E muito obrigado, gente. Até a próxima.